Aleluia. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor, tudo bem? Coloque-se de pé, por gentileza. Como é que vocês passaram aí o dia? Tudo bem? Tudo na paz? Já cumprimentou o irmão, a irmã do lado, mesmo que de longe, hein, né? Dá aquele salve, né? Dá aquele alôzinho aí, acena com a mão. Maravilha. Que bom ter vocês aqui para mais um culto. Abra sua Bíblia no Salmo 37. Salmo 37. Nós vamos ler o versículo 4 em diante. Salmo 37, versículo 4 diz o seguinte: agrade-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Aleluia! Você crê nisso? Glória a Deus! Oh Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma a direção, o controle deste culto, meu Pai. Recebe a nossa adoração, recebe todo o nosso louvor, meu Pai. Nós declaramos que Tu és a pessoa mais importante das nossas vidas, mais importante deste lugar, Senhor. Nós queremos ter um momento aqui de comunhão, de intimidade, Senhor Deus, um momento de adoração, Senhor. Nós queremos nos conectar ao Espírito do Senhor de forma poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-nos, meu Pai. Muito obrigado e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluias. Que nessa noite nós possamos viver uma virada de Deus nas nossas vidas, amém? Você crê nisso, querido? Que Deus tem uma virada para você ainda neste ano? Então vamos adorar a Ele com alegria nessa noite, com as palmas. Tchau! Declare: onde era a tristeza, onde era a tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. Diga: é chegada a minha hora, meu silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Com as palmas. Nós vamos viver uma virada de Deus. Se você crê nisso, declare com sua voz ao Senhor. Onde era a tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar. Diga: uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, o meu silêncio já acabou, ouço o som da minha grande. Levante as suas mãos e declare: eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido e tinha desistido de sonhar, meu Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada.
creio, eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio, eu vou viver. Levante a sua voz e declare: eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio, eu vou viver uma virada. Eu vou viver, nós vamos viver uma virada ainda este ano. Eu vou viver uma virada. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome dele nessa noite. Glória a Deus, ele tem liberdade, o Espírito Santo de Deus tem liberdade sobre este lugar e sobre as nossas vidas. Você pode levantar a sua mão assim aos céus e dizer: Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui neste lugar nessa noite. Declare para ele, diga: tu és bem-vindo na minha vida, tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Declare comigo, diga: tens liberdade, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito. Levante a sua voz e declare: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Levante a sua voz e diga: eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Você pode declarar isso a ele nessa noite, diga: o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara
as suas mãos aos céus essa noite. Nós podemos declarar que o perdão de Deus, ele é completo, e ele sara as nossas almas. Antes de nós fazermos essa oração agora, antes de nós clamarmos ao Senhor Jesus, aí no seu lugar, levante as suas mãos, abra a sua boca agora e agradeça a Ele, dizendo: Senhor, obrigado pelo teu perdão, Pai. Obrigado pelo teu perdão, pois ele é completo e ele sara minha alma. Ele sara minha alma, ele cura todas as feridas, ele fecha todas as brechas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o teu perdão, ele nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque as tuas mãos estão estendidas ao nosso favor, porque nós podemos declarar nessa noite que o Espírito Santo de Deus tem liberdade sobre este lugar, tem liberdade sobre a nossa vida. Por isso que nós declaramos que nós somos a casa dele. Então declare isso com força, dizendo: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Te agradecemos, ó Deus, por causa da tua presença. Tua presença faz diferença neste lugar. Tua presença faz diferença aonde quer que nós estejamos. Nos abençoe nesta noite através da tua palavra. Fala o nosso coração. Deus, continue ministrando através dos louvores, através da ministração da tua palavra. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode se assentar. Graças e paz, amados. Amém? Teve um dia bom? Abençoado? Ou atribulado? Né? Às vezes o dia ele é bom, mas é um dia atribulado, né? Ele exige às vezes um pouquinho mais da gente. Mas eu creio que nós deveríamos cantar mais ao Senhor. Eu creio que nós deveríamos adorar mais ao Senhor. É óbvio que a gente chega à igreja com a nossa expectativa de ouvir a palavra de Deus, não é assim? Nós sempre nós chegamos aqui a este lugar com essa expectativa de ouvir a palavra de Deus, sermos abençoados por Deus. Nesse instante Deus fala com a gente, né? Nesse instante Deus ministra sobre a nossa vida. Mas quando nós cantamos, nós ministramos sobre a vida do Senhor. Ministramos a Ele aquilo que realmente nós sentimos. Ministramos a Ele aquilo que realmente nós somos, né? Isso não quer dizer se você está afinado ou não tem nada a ver com isso. Quer dizer daquilo que sai de dentro do seu coração. Aquilo que sai dentro do nosso coração é o nosso verdadeiro louvor ao Senhor. E aquilo que sai dentro do nosso coração, às vezes não interessa o externo, as coisas que estão acontecendo do nosso lado, que às vezes influenciam na nossa vida. Influenciam na nossa vida. Essa semana eu vi um título de um livro que eu achei muito interessante. Eu gostaria de estar adquirindo esse livro, eu gostaria de lê-lo. O título do livro é assim, né? Até que nada mais importe. Eu achei muito interessante, né? Um título muito forte, né? Até que nada mais importe. Eu não li o livro ainda, não sei do seu conteúdo, mas realmente é isso que nós precisamos fazer. Viver a nossa vida ao Senhor, até que nada mais importe. Entender que nada neste mundo, meu irmão, nada, exatamente tudo, nada é mais importante do que estar na presença do Senhor. Talvez você se preocupe com o dinheiro, talvez você se preocupe com os bens ou com a roupa que você veste, mas nada disso é mais importante do que a presença do Senhor. E eu quero falar com você nessa noite sobre isso. Por isso eu quero pedir a você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Antes de Salmos, está ali localizado o livro dessa história desse homem chamado Jó. E eu quero falar hoje sobre escondidos em Deus. Você já se escondeu no Senhor já ou não? Né? Até que nada mais importe, né? Já se escondeu em Deus? Ou você já se sentiu acolhido pelo Senhor e escondido, onde ninguém pode mexer com você? Onde ninguém pode tocar em você? Ou se isso acontecer, é porque o Senhor o permitiu.
Eu quero trabalhar com você um pouquinho, quero que você medite nessa palavra. Jó, capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes. Cada um por sua vez mandava convidar as suas 3 irmãs e comiam e bebiam com eles. Quando se encerrava o ciclo dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor lhe perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto e teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele e da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a sua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser, contudo, não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? A gente já conhece essa passagem, a gente já leu bastante vezes essa passagem. Eu creio que você já ouviu muitas pregações nessa passagem, mas eu queria que você fizesse uma oração comigo, antes nós estávamos conversando um pouco sobre essa passagem. Pode ser? Então repita assim comigo: Senhor, eu já li essa passagem, mas eu creio que há segredos que eu ainda não conheço. Revela ao nosso coração esta noite, em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor é assim: nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos as passagens, mas sempre há segredos nela que nós ainda não conhecemos. Essa é a minha oração, para que nessa noite você não saia daqui simplesmente mais uma vez: pô, isso eu já ouvi, isso eu já sei. Não, eu quero que você saia daqui impactado, não por aquilo que eu falo ou que eu pretendo falar e aquilo propósito que eu desejo atingir o seu coração, mas com aquilo que o Espírito Santo pode entrar no seu coração, trazer assim algo sobrenatural sobre a sua vida, um segredo que você vai entender. Realmente, isso não pode ter vindo do pastor de Guimarães, isso vem de Deus, porque era assim que eles falavam sobre Jesus, Nicodemos, no capítulo 3 de João, no Evangelho de João, quando ele procura, a Jesus em secreto, ele diz no seu coração: ninguém pode fazer o que ele faz se esse alguém não for vindo de quem? De Deus. É isso que eu quero que você reconheça, não que aquilo que venha de mim, mas aquilo que venha de Deus para a sua vida. E quando eu estava meditando ao Senhor sobre esse texto, estudando a palavra de Deus, eu lembrei de Salmo, capítulo 91, versículo 1, que diz lá, que é decor, fica aberto aí nos comércios, fica aberto às vezes lá na estante da sua casa, mas assim, tem que estar decor aí na sua mente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: tu és o meu Deus. Meu irmão, olha que coisa linda, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu quero falar sobre isso com você hoje, sobre se esconder, ou estar escondido em Deus, onde ninguém pode tocar em você, onde ninguém pode tirar de você aquilo que pertence só a você. É isso que eu quero que você entenda na vida de Jó, na vida de Jó e da situação
que ele passou. E tudo isso me remete a uma coisa: tudo está envolvido e tremendamente ligada em Deus. Que a minha vida deve ser para Deus, a minha vida deve estar projetada para Deus, que a minha vida deve estar conectada com Deus, e a minha vida deve andar de acordo com aquilo que Deus projetou para mim. Quando nós estávamos orando ali, algumas palavras saem da nossa boca, né? Sem a gente planejar ou fazer aquela oração bonita, né? E eu só sabia dizer ali para o Senhor: Senhor, obrigado, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo que o Senhor é sobre a minha vida. Meu irmão, não sei se isso acontece com você, mas acontece muito comigo. Geralmente, quando alguém chega em mim e faz um elogio a mim por alguma coisa que eu fiz, ou por algumas coisas que as pessoas acham que eu sou, eu corro diretamente a Deus e falo: Deus, obrigado, não pelo elogio, porque eu sei quem eu sou, eu sei das minhas falhas, é por isso que eu agradeço ao Senhor. Às vezes tem a pessoa que se ensoberbece, né? Eu sou o cara, né? Eu sou o bom, eu sei fazer. Não, eu falo totalmente o contrário. Eu falo: Senhor, eu não sou o cara. Às vezes eu não sou nem tanto isso que as pessoas estão falando ao meu respeito, porque eu sei quem eu sou, eu sei das minhas limitações, eu sei daquilo que eu preciso melhorar ao Senhor todos os dias, e eu sei, e é por isso que eu me recorro a Deus e a sua palavra, para que eu possa estar escondido em Deus todos os dias da minha vida. Jó vivia o projeto que Deus havia feito para a vida dele. A Bíblia diz que havia um homem chamado Jó, e ele tinha 7 filhos, homens, né? E 3 filhas, mulheres. E ele era abençoado, possuía muitos gados, possuía jumentos, camelos, e possuía muita gente que trabalhava por ele. Os seus filhos se reuniam de tempos em tempos nas casas, né, os irmãos, de tempos em tempos, e realizavam seus banquetes, e se confraternizavam entre si. E Jó, né, de um tempos em tempos, em ciclos de tempo, Jó ia diante de Deus e oferecia sacrifício ao Senhor pela vida dos seus filhos. Interessante que a palavra diz assim: e Jó dizia consigo: talvez algum dos meus filhos tenha pecado contra o Senhor em seu coração. Jó ia além daquilo que os filhos podiam fazer com as suas atitudes diante da sociedade, diante das pessoas. Jó, ele falava assim: olha, talvez eles tenham pecado contra o Senhor no seu coração, e ele levantava de madrugada e oferecia sacrifício ao Senhor pela vida dos seus filhos. Jó vivia dentro do projeto que Deus havia planejado para ele, porque diz a palavra que num dia, olha que interessante, né? Versículo 6: num dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Às vezes a vida da gente muda num dia, né? Tá tudo bem, cara, tá tudo em ordem. Janeiro de 2020, tá tudo em ordem. Fevereiro de 2020 veio a notícia, num dia, ó, tem um vírus lá do outro lado do mundo que está dando trabalho. Num dia a situação mudou. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? Nós estamos entrando em outubro e nós estamos ainda vivendo aquela situação que num dia as coisas mudaram. E a Bíblia diz que Satanás se apresentou diante de Deus. Deus olhou para ele e falou: ei, o que você está fazendo aqui, né? Primeiro, não era nem que você está aqui, e ainda você está no meio daqueles que você nem deveria estar. E a Bíblia diz que ele estava no meio dos filhos de Deus, né? Ele falou: o que você está xeretando aqui? Da onde você veio? Ah, eu vim da terra. Estava dando uma rodeada e passeando por ela. Você viu meu servo Degmar? Claro que eu vi. Vi, recebi relatório dele, sei tudo que ele faz. Você imagina se Deus perguntasse para Satanás de você, irmão? Já pensou nessa situação? Satanás apresenta diante de Deus com aquela sede, com aquele desejo de uma oportunidade de falar mal de você para Deus. Só que pelo medo e autoridade que Deus tem, ele não faz isso. Ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça.
e de repente Deus pergunta de mim. Você imaginou? Você imaginou isso? O grau de complexidade dessa situação? Deus olhou para ele e falou: você viu Jó lá? Se você passeou pela terra, se você andou por ela, se você observou, tudo acerca de você está falando, é impossível que Jó tenha passado desapercebido aos teus olhos. É claro que eu vi. E o diálogo discorre, né? E eu te digo mais, Senhor, eu vi mais coisa. Eu vi que você colocou uma cerca em redor dele. Gente, isso é um segredo. Nós oramos para Deus revelar na nossa vida nessa noite. Olha só o versículo 9, o que diz: então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivos que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca em redor dele? Gente, quando eu li isso daqui, eu falei: Deus, eu não tinha percebido isso aqui ainda. Eu já li isso aqui tantas vezes, eu até grifei na minha Bíblia. Eu leio a Bíblia com um marca-texto daquele amarelinho, sabe? Daquilo que fala comigo, eu vou grifando, eu vou marcando. Não é verdade que tu colocaste uma cerca ao redor dele? Satanás não estava mentindo. Satanás estava observando aquilo que Deus estava fazendo na vida, na família, na casa, no projeto social que ele tinha, no projeto empresarial que ele tinha, na cidade, aonde ele estava situado. Satanás estava mostrando aqui, relatando, diante de Deus, aquilo que Deus estava fazendo na vida de Jó. E sabe qual foi o meu sentimento? Foi olhar, e a minha reação foi olhar ao meu redor. Falei: Deus, eu não estou vendo, mas tenho o que aqui ao meu redor? Uma cerca, tem uma trincheira, e é cerca de arame farpado, tem mina escondido aqui no subsolo, tem tudo que você imaginar de estratégia de guerra no reino espiritual ao meu redor. E não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o melhor homem do mundo, é porque Deus me ama e tem um projeto na minha vida. E para isso eu preciso estar entrelaçado com o Senhor em tudo aquilo que Ele vai fazer na minha vida. É por isso que eu disse: escondidos em quem? Em Deus. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que ao redor da sua vida, que ao redor da sua casa, que ao redor da sua família, tem uma trincheira, existe uma cerca espiritual, aonde demônio nenhum pode passar, aonde espírito maligno nenhum tem autoridade para passar? Esses dias atrás eu ministrei aqui sobre o demônio, o endemoniado gadareno. Quando Jesus chega, desce do barco, pisa naquela terra, ele é recebido por aquele homem endemoniado, e ele grita de longe: o que eu tenho contigo, ó Nazareno, filho do Deus Altíssimo? O que ele entendeu? Aqui não é o seu território, aqui é o território dos demônios, aqui é onde eu tomo conta das coisas, e se você chegou aqui, a minha autoridade sobre esse território vai terminar nesse exato dia. É isso que ele estava querendo dizer quando ele faz aquele pronunciamento. Escondidos em Deus, é ali que nós estamos. E às vezes você não percebe isso. Às vezes você não tem noção de quanto Deus trabalha para cuidar da sua vida, para proteger você, para impedir que coisas possam chegar até a sua vida. Ah, pastor, mas quando as coisas chegam, acontece, gente. Acontece. Num dia, Satanás chegou diante de Deus, se apresentou diante de Deus, juntamente com os filhos de Deus. Foi num dia, as coisas aconteceram. Aí tem gente que fala assim: ah, mas Deus não me ama, Deus não gosta de mim, porque se gostasse não teria permitido que isso tivesse acontecido. Meu irmão, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. Como pai, como mãe, nós amamos tanto os nossos filhos que acabamos errando com eles. Às vezes não corrigimos quando devemos corrigir, às vezes não impedimos eles de fazer as coisas quando deveríamos impedir, e isso causa dano para a vida deles.
Isso não acontece porque nós não amamos eles. Acontece simplesmente porque algumas coisas devem acontecer. E eu quero falar com você sobre essa intimidade com Deus, sobre essa proteção com Deus. Quero falar sobre coragem. A coragem de enfrentar aquilo que está acontecendo na nossa vida, ela não acontece por causa de que você vai aumentar a sua proteção. Vou contratar um segurança, 2 seguranças, porque eu preciso, porque eu não posso andar sozinho, e eles vão andar armados para me defender. Não, a coragem não emerge por isso. A coragem em enfrentar as dificuldades que nós estamos passando no dia de hoje, ela emerge pela maturidade espiritual. Quando você alcança um nível de maturidade espiritual, meu irmão, pode cair o céu, você não abandona o Senhor. Podem colocar a sua vida em risco, podem querer tirar a sua vida, você não abandona o Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma das suas cartas, ele fala assim, deixando as coisas que para trás ficaram, tudo aquilo que aconteceu, eu prossigo para frente, eu prossigo para o alvo, eu prossigo buscando aquilo que Deus projetou para que eu pudesse alcançar. Quando a sua vida estava em risco, ele fala assim, já não tenho mais sabor ou prazer na minha própria vida, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com aqueles que já morreram, porque se eles morreram crendo em Cristo, assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos e viveremos com o Senhor para todos sempre na glória. Maturidade espiritual. E eu vejo muito isso na vida de Jó. Eu vejo muita maturidade espiritual na vida dele quando ele enfrenta as dificuldades. As pessoas podem tirar a nossa vida, mas não podem roubar a nossa alma. Às vezes as pessoas têm medo de morrer, né? Tem medo que aconteça alguma coisa, que vai morrer, tal, num assalto, num acidente, ou com essas doenças que nós estamos vendo, mas podem tirar a tua vida, mas não podem tirar a tua alma, porque em Gênesis, quando Deus forma o homem do pó da terra, quando ele bota o bonequinho em pé, a palavra do Senhor diz que ele sopra nas suas narinas o fôlego de quê? De vida. E que Deus sopra dentro da gente aquilo que é particularmente dele, a sua essência, a sua vida. Quando Deus sopra nas narinas de Adão, quando Deus sopra nas narinas de Eva, Deus está colocando vida dentro dele, e é isso aí que ninguém pode roubar. E isso nós entendemos quando nós atingimos a nossa maturidade espiritual. Você pode reforçar todo o sistema que você quiser, você pode reforçar o seu sistema de segurança, você pode reforçar tudo. Um dia eu saí de casa, era uma sexta-feira à noite. Às vezes tem gente que fala assim, pastor, eu estou meio esquecido, estou esquecendo as coisas, mas não se preocupa não, eu saio de casa quase todo dia, eu tenho que voltar para ver se eu fechei o portão. E eu já fiz de tudo, eu chego na esquina, eu já esqueci. Se eu falei, Deus, será que eu estou com um déficit, né? Alguma coisa está acontecendo comigo? Misericórdia. E um dia eu saí de casa, era umas 7 horas da noite, e voltei por volta de umas 11 horas, o meu portão estava aberto. Eu já entrei daquele jeito, com medo, né? Você olha ali, será que tem alguma coisa dentro de casa? E a porta da minha sala estava aberta. Aquele dia eu não tinha trancado a porta da sala. Eu tinha saído de carro, mas a moto tinha ficado na garagem, com a chave no contato. E a casa ficou aberta, das 7 e pouco da noite até 11 horas, o portão aberto. Eu podia ter colocado alarme, eu podia ter feito tudo, não poderia? Mas se não fosse Deus guardando ali, meu irmão, com certeza teria entrado, teria levado tudo. Teria levado, né, tudo, roupa do guarda-roupa, televisão da sala, panela da cozinha, teria feito uma limpa. Mas é Deus que esconde a gente. E quando eu cheguei ali, eu não usei aquela expressão, cara, eu tenho sorte demais. Não, eu tenho um Deus demais. Eu tenho um Deus demais que cuida, que protege,
e que nos livra disso. Isso é você estar escondido em Deus. É quando as coisas acontecem ao seu redor e você vê que a mão de Deus está agindo na sua vida para impedir que esse mal aconteça na sua vida. Isso é maturidade espiritual. Você precisa alcançar a maturidade espiritual para que Deus possa fazer o milagre acontecer na sua vida. Entenda o seguinte: você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo naquilo que você deseja fazer, mas não faça as coisas fora do projeto e do propósito de Deus para a sua vida. Se Deus te chamou para ser alguma coisa, meu irmão, seja essa alguma coisa. Você pode até esperar um tempinho, dar uma voltinha para o outro lado, mas Deus vai trazer você de novo para dentro daquele mesmo propósito, daquele mesmo sentido, para poder trabalhar na sua vida. Pastor, mas quando o problema aparece, como eu vou reagir? Nós vamos reagir como treinamento de escoteiro. Não sei se alguém aqui já foi escoteiro já ou não? André lá já foi escoteiro, né, André? Se o pessoal ainda não foi, né? Treinamento de escoteiro diz assim: você tem que olhar para o perigo e estudar ele, né? Grava bem isso aí, marca no seu caderninho. Você tem que olhar para o perigo, estudá-lo, mas nunca ter medo. Você olha para o perigo, você estuda ele, mas nunca teme ele. Foi isso que Davi fez. Quando Davi chega e escuta lá o gigante falando: não tem homem, né? Não tem homem em Israel. Olha só, gente. Leia lá, que a palavra do Senhor diz lá na história de Davi. 40 dias ele aparecia lá perto da cerca e gritava: não tem homem em Israel. Quantas vezes quando a gente era criança, a gente já saiu no pau, brigou com o amigo, né? Porque ele falava que a gente não era homem. Você não é homem. Ah, pai, agora o pau vai comer, não era assim? Não pode chamar, falar que você não é homem, né? E Davi, quando chega e escuta aquela ali, ele olhou para o perigo, ele analisou o perigo, mas não temeu o perigo. Ele foi lá, enfrentou, desafiou aquele gigante e conseguiu executá-lo. Como você está enfrentando a situação que você está passando hoje? Sentado na beira da televisão, chorando e vendo o que vai acontecer? Quantos textos da palavra de Deus você tem lido por dia? Aonde você tem se refugiado? Meu irmão, escondido em Deus. Não é escondido lá para que simplesmente ninguém possa te achar. Não, meu irmão, estar escondido aprendendo do Senhor, sendo abençoado pelo Senhor, orando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, colocando diante de Deus aquilo que realmente o teu coração sente. Quando os irmãos de Davi chegaram nele e falaram: você não pode. Tudo bem, ele imaginava, né, Davi no seu coração: você acha que eu não posso, mas Deus pode fazer por mim. Porque o que Davi fala ao gigante não é a respeito dele, mas a respeito de Deus, que ele diz assim: quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Você, seu incircunciso, um homem sem promessa e um homem sem aliança com Deus. Isso é a palavra de Deus, meu irmão. Quando ele olha para aquilo, ele fala: você é um incircunciso, você não tem palavra de Deus na sua vida e você não tem aliança com Deus. Quem é você para afrontar o Senhor? E apresentou-se Satanás diante de Deus e perguntou, né? E Deus perguntou para ele: de onde você vem? Da terra, de andar por ela e passear por ela. Viste meu servo Jó? Meu irmão, constantemente Satanás está pedindo a minha cabeça, a sua cabeça. Constantemente. E aí ele chega diante de Deus e fala: sabe o problema, Senhor? O problema é que você colocou uma cerca ao redor dele. Se você não der autorização, eu não posso passar. Eu já rodeei, eu já afundei a terra ao redor da cerca dele. Mas se você não der autorização, não posso passar. Olha que coisa profunda. Olha que coisa sobrenatural. Aí você fala: pastor, é tão sobrenatural que a cerca parece ser transponível, porque Satanás atravessou por ela. Atravessou ou não atravessou? Atravessou porque ele chegou, né? Ele chegou até Jó.
Mas antes disso, eu quero falar para você o que diz Provérbios 29, 25, diz assim: o que tem medo dos outros cai numa armadilha, mas os que confiam no Senhor estará seguro. Provérbios 29, 25. Os que têm medo dos outros caem numa armadilha, mas os que confiam no Senhor estará seguro. A terceira coisa que eu queria falar com você é sobre não ser vítima. Às vezes quando o inimigo atravessa a cerca da gente, que parecia intransponível, não é assim? Aí você fala assim, tudo acontece comigo. E não adianta você falar que não fala, porque fala. Se não fala, vem na sua mente, não é assim? Por que tudo acontece comigo? Está todo mundo bem, está todo mundo engrenado, está todo mundo empregado. Eu já faz 2 anos, 3 anos, 4 anos que as coisas não engrenam na minha vida. Meu irmão, não faça de vítima, não fica se vitimizando para os outros. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: eu estou com a cabeça cansada, eu não aguento mais isso. Eu falei, para. Ontem você não estava com a cabeça cansada? Até ontem estava dando tudo certo, tudo bem para você? Ou eu estou errado? Não, estava tudo... Eu falei, então aprenda uma coisa, levanta sua cabeça, pegue as prioridades que você precisa fazer, coloca isso em ordem e começa a resolver uma após a outra. Não fique se vitimizando, não fique achando que tudo vai ser fácil. Meu irmão, tem coisa que vai cair do céu para a sua vida. Tem coisa que você não vai nem precisar fazer muito esforço, vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Mas tem coisa que você vai ter que derrubar o teu suor, tem coisa que você vai ter que dar o teu sangue, tem coisa que você vai ter que derrubar as suas lágrimas, tem coisa que você vai ter que fazer um esforço, às vezes sobrenatural, para que aquilo aconteça. Mas se você fizer, Deus honra e abençoa a sua vida e você consegue chegar lá. Porque quando eu estou fraco, é que diz a palavra, né? Aí é que eu estou forte. Os maiores milagres acontecem na nossa vida não é quando tudo está bom, é quando o bicho está pegando, é quando a situação financeira está apertada, é quando as coisas estão difíceis de acontecer. Ali você se desdobra diante de Deus. Ali você não precisa amar a sua própria vida. Ame ao Senhor, se entregue ao Senhor e deixa Deus operar esse milagre na sua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a mulher de Jó chegou diante dele quando Satanás conseguiu atravessar essa cerca de proteção. A Bíblia diz que num dia, quando Satanás se apresentou diante de Deus, como nós lemos, depois daquilo começou a desencadear tudo. E chegou a notícia que os rebanhos de Jó haviam sido levados embora e atearam fogo nos campos. E chegou a notícia que os seus 10 filhos haviam morrido. Uma catástrofe. Uma catástrofe. Parece que tudo aquilo que estava bem se tornou um verdadeiro caos. E algumas coisas mais foram acontecendo. Uma integridade é aquilo que a gente é, independente daquilo que aconteça. A mulher dele começou a observar a vida dele, em vez de falar, cara, casei com o cara certo. Cara, toda mulher do mundo desejaria casar com você, se conhecesse você. Da onde ele mais esperava, né? Qual que é os votos quando a gente sobe no altar? Promete amá-la, respeitá-la, consolá-la, honrá-la, né? Cuidá-la e tudo-á-la todos os dias da sua vida? Sim. E a mulher de Jó chega e quebra esses votos, quebra esses princípios, chega diante dele, olha nos olhos dele e fala, Jó, amaldiçoa a Deus e o quê? Amaldiçoa a Deus e o quê? Naquele instante eu imagino que Satanás estava ali do lado. Vai, cara, olha Deus, é agora. Eu não falei para você, tira a cerca dele, tá vendo? Tira a cerca dele, porque o braço dele
O Senhor não falou lá em Gênesis? Eu acompanhei lá em Gênesis, o Senhor falou que os dois tornariam uma só carne. 50% já caiu, falta só mais 50% agora. Tira agora, eu quero ouvir. Vai, Jó, vai, fala. Eu não sei quanto tempo demorou esse diálogo e quanto tempo demorou para Jó poder responder. Eu não sei se ele falou serenamente ou se ele deu um berro, um grito, um brado para cima daquela mulher e disse para ela: você fala como uma louca. Você fala como alguém que tenha perdido o juízo. Tudo é de Deus. Você recebeu os bens de Deus com prazer. Tudo aquilo que Deus deu na nossa vida durante todos esses anos que eu estou com você, você é a prova viva de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, e você recebeu tudo isso com alegria. Satanás de repente olhou e falou: não, espera aí, Jó, para, não é esse o caminho é o outro. Ouça o que a sua mulher está falando, rapaz. Vai, são apenas 2 ou 3 palavrinhas. Amaldiçoa ele agora. Foi o mesmo que ele fez com Jesus lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, quando Jesus estava no deserto. Ele levou Jesus lá no alto do monte, mostrou os reis e falou: olha, tudo seu, te darei tudo que você quiser, glória da terra, dos homens, tudo que você quiser, tudo será seu, tão somente se prostra e me adora. 2 palavrinhas só, 3 palavrinhas só, aceita, vai. E Jó olha para sua mulher e fala: tudo é de Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Maturidade espiritual, isso. Só fala isso quem tem maturidade espiritual. Só fala isso quem está escondido em quem? Em Deus, meu irmão. Só fala isso quem está escondido em Deus, que só fala isso quem tem certeza da sua salvação, que sabe que mesmo que a sua vida terrena seja findada, a sua vida celestial está garantida. Não se faça de vítima. Você não é vítima. Você não é vítima. Não quero ouvir você reclamando ou sussurrando pelos cantos que você não vale nada, que você não consegue fazer nada direito, que as coisas acontecem de ruim só na sua vida. Não se faça de vítima. Coloca a tua vida nos eixos, coloca a sua vida diante de Deus e volte para dentro do propósito que Deus projetou para a sua vida. Às vezes conselhos como a mulher de Jó vem direto na nossa vida, né? Você vai na igreja para quê? Fala para mim. Para que você vai na igreja? Aí a pandemia chega, ficamos aí 5 meses praticamente sem poder abrir a porta da igreja. E aí o que a gente escuta? Nossa, que saudade da igreja. Que vontade de ir na igreja. Que vontade de sentar naqueles bancos lá. Ué, mas não era você que falava que eu vou na igreja? Não sabia o que eu estava falando. Não sabia o que eu estava falando, não. Eu preciso ir na igreja. Eu sei que eu estou ouvindo aqui, assistindo as lives, mas estar na igreja é coisa diferente. Deus tem coisas grandes e sobrenaturais para a sua vida. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz assim, já estou encerrando: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Uma coisa eu quero falar para você, para nós encerrarmos aqui essa ministração, e depois nós orarmos. Nunca saia da presença de Deus. Nunca saia da presença de Deus. Aconteça o que acontecer, nunca saia da presença de Deus. Olha só o que o finalzinho do capítulo 12 diz. Vou ler o capítulo do versículo 12 inteiro para você aqui de Jó, capítulo 1. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão sobre ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor.
Quem tem que sair da presença de Deus, meu irmão, são os demônios, o Satanás, qualquer coisa ruim. Esses sim devem sair da presença de Deus. Nós nunca, aconteça o que acontecer, nós nunca deveremos sair da presença de Deus. Ah, pastor, tem dia que dá um desânimo, não dá vontade de vir na igreja. Meu irmão, vem assim mesmo. Ah, tem dia que dá vontade de parar tudo, vontade de parar passa, continua caminhando. Nunca saia da presença de Deus, meu irmão. É na presença de Deus que as coisas acontecem. Quando você precisar, se esconde nele, fica lá com ele, fica quietinho no seu canto, adore ao Senhor, busque a presença do Senhor. Meu irmão, não vale a pena sair da presença do Senhor, não vale a pena sair da presença do Senhor, porque é aqui, é ali que nós somos abençoados, é ali que Deus trabalha na nossa vida. Se as coisas não estão indo bem para você, meu irmão, tome autoridade. Pastor, meu comércio está assim, está assado. Que hora que você abre? 9 horas da manhã. Chega lá 7 horas da manhã e ora 2 horas lá dentro com autoridade, com poder. Lança palavras de poder naquele lugar e fala: este lugar não vai sair da presença de Deus. Quem tem que sair desse lugar é aquele que está atrasando, aquele que está empatando, aquele que está fazendo com que as coisas não vá para frente. Mude a sua rotina, mude as suas atitudes. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua situação. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz, porque quando Deus termina de falar, Satanás sai da presença do Senhor. Quando Deus termina de falar, nós continuamos na presença do Senhor. Quando eu terminar de ministrar aqui, você vai embora para a sua casa, o Espírito Santo de Deus vai continuar falando sobre a sua vida, sobre o seu coração. Você que está em casa, quando essa transmissão terminar, Deus vai continuar falando sobre a sua vida, porque nós nunca devemos sair da presença do Senhor. Nunca, nunca, nunca e nunca. E nunca é nunca. Nunca é nunca, e nunca, e nunca, e nunca é nunca. E acabou, é assim. Tem uma música que a gente canta aqui, né? Que ela fala: quem mandou largar a rede, não é? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Não é assim? Quem mandou você? É isso que você tem que fazer. Quem mandou você parar? Quem te deu autorização para você terminar? Quem te deu autorização para você botar o ponto final? Quem te deu autoridade para você achar que as coisas haviam acabado e haviam encerrado? É Deus quem dá a última palavra. Pastor, mas atravessaram a minha cerca. É que Deus permitiu que a sua cerca fosse violada para mostrar que você ainda assim está com ele. Satanás só vai chegar até onde Deus permitir. Tire tudo dele, mas não toque nele. Mas lá na frente, Satanás, não contente, volta na presença de Deus e fala: mas ele ainda tem saúde. Tira a saúde dele, mas poupe a vida dele. Deus está sobre a sua vida. Pastor, está acontecendo. Mas, irmão, vai acontecer um monte de coisa. Vai acontecer, não tem problema. Talvez você está lavando as suas redes aí para voltar para a sua casa, né? Para guardar a sua malinha, guardar as suas ferramentas e preparar um armário bem bonito lá para ela ficar lá para o resto da sua vida. Meu irmão, você não sabe o que Deus tem para fazer na sua vida. Não sabe o que Deus tem para fazer na sua vida. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Porque a Bíblia diz que depois de 42 capítulos aqui no livro de Jó, Deus mudou a história de Jó. Deu-lhe novos filhos e novas filhas. As suas filhas eram as mais lindas do Oriente. Olha só. Deus retribuiu tudo aquilo que ele tinha, tudo que tinha em dinheiro, tudo que tinha em propriedade, em posses. Deus dobrou, multiplicou sobre a vida daquele homem. Por quê? Porque Deus havia colocado Jó no seu esconderijo. Por que você vai ficar sofrendo longe? Por que você vai ficar sofrendo distante se Deus tem uma
porta inteira aberta para você. Não para não. Não para não. Vai lá, faça de novo. Você estava pensando em desistir, né? Parar tudo ali. Mas não. Começa de novo. Deixa Deus fazer na sua vida. Aproveite o esconderijo de Deus para que Deus possa ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Oh, meu irmão, é por isso que eu falei que às vezes é melhor a gente cantar do que a gente ficar falando, né? Não é assim? Não é assim? Às vezes é melhor a gente cantar do que a gente ficar falando. Esse pastor Guilherme chega aí para puxar uma canção para nós aí, né? Pode cantar essa aí mesmo, hein? Amanheceu. Você pode ficar em pé? Vamos cantar ao Senhor. Nada pesquei. Oh, Deus, o Senhor é bom demais. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, Oh, aleluia. sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Meu desejo, sabe qual que era de verdade? Era poder chamar você para chegar aqui à frente, para poder orar com você. Mas, pelo cuidado, eu quero orar com você mesmo aí no seu lugar. Quem mandou você parar, meu irmão? Quem mandou você desistir? Fica choramingando pelos cantos, não. A sua cerca não foi violada. Deus abriu a porta e falou: entra, entra porque eu conheço Ele. E seja qual for a situação, Ele vai me honrar. É isso que Deus deseja de mim e de você. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Eu quero orar com você nesse instante. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja poderosa, edificante e transformadora, não só na vida daqueles que estão aqui conosco, mas também na vida daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo de casa. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a nos aproveitarmos, ó Deus, dos esconderijos do Senhor, nos esconder em Ti, na Tua palavra, na Tua lei, amar o Senhor e tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus, algumas coisas acontecem na nossa vida e elas são inevitáveis, nós perdemos o controle, mas o Senhor não. O Senhor continua controlando, o Senhor continua no domínio, o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, Pai, eu quero orar, abençoar a vida de muitas pessoas aqui nessa noite, aqueles que estão nos ouvindo, que eles sejam tomados pelo poder da Tua palavra, que eles sejam transformados, que eles sejam revigorados no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, abençoa os seus projetos, que eles possam fazer como Jó, mesmo, a Deus, algumas coisas acontecendo, ele não fugiu do projeto de Deus, ele não fugiu da verdade, ele não deixou de crer, ele não deixou de confiar. Pai, abençoa as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, porque cremos no Senhor e na Tua palavra.
Oh Deus, abençoa o teu povo, livra de todo mal, estenda as tuas mãos, ó Deus, guia e cuida no caminho de volta para a sua casa. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo do Senhor, que seja conosco hoje, nos acompanhe em todo o nosso caminhar, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o